Eu peço aos irmãos, neste momento que estaremos meditando na sua palavra, que abram, por favor, o livro dos Salmos. Leremos o Salmo de número 113. Leremos todos os versos 1 ao verso 9, que dizem assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos render graças ao Senhor neste dia, na Tua casa. Queremos render graças ao Senhor por quem Tu és e pelas maravilhas que tens feito no meio do Teu povo. Queremos Te agradecer de modo especial também pela vida das nossas mães, por todas elas, por tudo o que elas fizeram e ainda fazem a nosso favor. Nós recordamos que através delas o Senhor tem cuidado, Senhor, de todos nós. O Senhor tem nos mostrado o Seu amor, o Senhor tem demonstrado o Seu cuidado e a Sua atenção. E nós rendemos graças ao Senhor pela vida de todas elas. Todas elas. Seja engrandecido no nosso meio. Seja louvado no nosso meio. Que o Senhor agora, Pai, pela Tua palavra, nos convença a respeito desta necessidade contínua de estarmos Te adorando e Te louvando por tudo o que Tu és e também por aquilo que o Senhor já tem feito e ainda fará no nosso meio. Nós oramos assim, Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 113 é um dos 6 salmos que eram cantados em festas especiais dos judeus. Salmo 113 até o Salmo 118 faziam parte da liturgia de festas como festas dos tabernáculos, a festa de Pentecostes e, em especial, a festa da Páscoa. Os judeus, tradicionalmente, a cada ano, cantavam os dois salmos, Salmo 113 e 114, antes de comerem um cordeiro pascal, na celebração da Páscoa, e depois que eles terminavam de comer o cordeiro pascal, já amanhecendo, eles cantavam os 4 últimos salmos, Salmo 115, 16, 17 e o Salmo 18. É muito provável que, dentre esses salmos, ou todos esses últimos salmos, do 115 até o Salmo 118, foram aqueles salmos cantados por Jesus e seus discípulos depois de terem comido a ceia. Eles estavam celebrando a Páscoa, naquela ocasião o Senhor Jesus instituiu a ceia, e logo antes, enquanto estavam indo para o Monte das Oliveiras, diz o texto em Mateus 26, que eles saíram cantando. Na tradução em português diz que saíram cantando um hino. No texto grego não tem nenhuma palavra relacionada com hino. A ideia é que eles estavam cantando hinos, obviamente, mas literalmente o texto diz que eles saíram cantando, o que era tradicional na festa da Páscoa, e eles cantavam tradicionalmente estes salmos. Estes salmos do 113 até o 118. Todas estas alusões que vemos aqui do Senhor erguendo do pó o desvalido e também dando filhos à mulher estéril, todas essas alusões estão relacionadas com o período que o povo estava no Egito. Por isso, esse salmo e também os demais até o 118, eles estão intimamente relacionados com o tempo que o povo de Israel permaneceu na terra do Egito sob a escravidão, sob opressão. Então, no dia da Páscoa, eles cantavam estes salmos, estes hinos, relembrando o tempo que eles estiveram escravizados no Egito, mas como Deus, com sua mão poderosa, os livrou, os libertou daquele tempo de escravidão. Este é um salmo que produz muita alegria e muita gratidão, relembrando os atos maravilhosos de Deus. Por isso você observa, do início ao fim,
o salmo começa com aleluia, já no primeiro verso e também no último verso. Essa palavra aleluia, ela é formada por duas palavras, halal, que significa elogiar, a palavra louvar significa elogiar, estimar, e também Iá, que é uma abreviação de Iavé. Então, halal e Iá significa literalmente louvai ao Senhor. É assim que o salmo começa e é assim que o salmo termina. E o ponto principal deste salmo é que Deus é excelso e por sua graça, embora sendo tão elevado, por sua graça realiza obras maravilhosas pelos necessitados e aflitos. Por isso todos devem louvá-lo, porque somente Ele é digno de receber os nossos louvores. Este salmo nós podemos dividi-lo em duas partes. Primeiramente, a convocação para esta adoração, entre os versos 1 ao verso 3, e a última parte, as causas dessa adoração. E o salmista, que é anônimo, nós não sabemos exatamente quem foi o autor dele, ele apresenta para nós basicamente duas causas para louvarmos a Deus. Primeiro, a sua glória, versos 4 até o verso 5, e por fim, versos 6 até o verso 9, ele apresenta como causa de louvarmos a Deus, atendermos esse chamado de adoração ao Senhor, a graça que Ele revela. Ele é extremamente excelso, mas Ele manifesta a sua graça àqueles que estão abaixo do seu poder. Vamos ver cada uma dessas partes. Primeiramente aqui, quando o salmista faz um chamado contundente à adoração, versos 1 ao verso 3. Ele começa dizendo, aleluia, louvai. Ainda no verso 1 ele repete, louvai. Esta é a convocação, esta é a ordem, essa é a expectativa do salmista. Os sacerdotes aqui eram os servos, e eles estavam inteiramente consagrados no templo. Perceba que o texto diz, louvai servos do Senhor, e ainda relacionado com esta determinação, louvai o nome do Senhor. Estes servos, como eu disse, são os sacerdotes, e o seu serviço básico era de apresentar atos contínuos de adoração na presença de Deus, por si mesmos e também a favor do povo. Contudo, os sacerdotes, eles eram apenas representantes do povo. Eles não estavam ali sendo chamados a apresentarem a sua adoração a Deus e não do povo. Eles estavam representando o povo. Eles eram representantes legais e também rituais desses atos de adoração diante do Senhor. Depois que eles foram libertos da escravidão no Egito, todos os israelitas, foram constituídos um reino de sacerdotes, conforme lemos em Êxodo capítulo 19, verso 6, em 1 Pedro 2, 9, em Apocalipse 1, 6 e também no capítulo 5, verso 10. A ideia é que Deus constituiu para si um povo formado de sacerdotes, que prestam serviços na presença de Deus com atos contínuos de adoração, dentre os quais ele estabeleceu que alguns da tribo de Levi estariam administrando os rituais de adoração e de sacrifícios de expiação na presença de Deus. Mas isso não significa dizer que a convocação para a adoração e para o serviço a Deus eram apenas restringidos ou reservados aos sacerdotes. Não, toda a nação de Israel, que tinha sido constituída um reino de sacerdotes, deveria prestar atos de adoração diante do Senhor. E o culto de Israel, no livro de Hebreus, ele é resumido nessas palavras, no capítulo 13, verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, continuamente, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Toda adoração do povo de Deus deve ser oferecida a Deus sempre, de modo contínuo, com o fruto dos lábios, que é o que ele chama de sacrifício de louvor. Nós não, como sacerdotes, um reino de sacerdotes na presença de Deus, nós não temos mais a necessidade de fazermos sacrifício de animais, para que por meio deles as nossas ofertas sejam recebidas e sejam aceitáveis à presença do Senhor. Não, agora, pelos méritos de Jesus, o sumo sacerdote, temos livre acesso à presença de Deus, onde nós apresentamos os nossos sacrifícios, que são fruto do nosso lábio,
palavras de louvor, palavras de adoração. E para dar ênfase à exortação que nós encontramos no verso 1, o autor repete no verso 2 esta ordem, agora no sentido de oração: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Perceba que o autor agora no verso 2, dentre esta ordem de adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor, ele destaca o reconhecimento da pessoa de Deus e também da sua posição de poder e de autoridade. Ele diz: bendito seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor representa a sua pessoa e também a sua autoridade. O nome do Senhor deve ser louvado, em contraponto ao nome de qualquer pessoa e qualquer Deus que seja invocado na face da terra, porque só existe um único Deus e somente Ele é digno de ser exaltado. Portanto, toda a nação de Israel deveria e deve louvar o nome do Senhor. Quando nós chegamos no verso 3, onde lemos do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor, percebemos aqui que o autor está fazendo, na verdade, um arranjo linguístico que nós chamamos de quiasmo, porque a primeira frase ela é repetida na última frase, assim como a segunda frase é repetida pela penúltima frase, levando os leitores do texto ao ponto central da passagem que nós encontramos aqui entre o verso 2 e verso 3. Agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Então, este é o foco daquilo que nós temos por parte do autor, que chama-nos a atenção para o fato de que o Senhor deve ser invocado observando a sua eternidade, a sua onisciência. Este curso do sol pelo céu é descrito no Salmo 19, versos 4 a 6, como uma indicação da onisciência de Deus, assim como nós lemos no Salmo 72, versos 5 e verso 17, que este curso do sol é observando também a longevidade do reino de Deus, que Ele é eterno. Deus é onisciente e o seu reino também é eterno. E esta ênfase é dada de que desde o princípio até o fim, da criação até a consumação do tempo na vida terrena, todos devem louvar a Deus de modo contínuo, persistente e independente das circunstâncias. Essa é a noção que o salmista nos dá, de que nós devemos louvar ao Senhor de modo contínuo, perene, permanentemente e independente das circunstâncias. Este chamado é muito proeminente, não apenas aqui neste salmo, mas é encontrado em todos os demais e corresponde ao fim supremo e principal da nossa existência, que nós lemos a declaração no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta número 1, na questão número 1, quando diz que o fim principal da nossa existência é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Todos nós existimos para rendermos graças ao Senhor, independente das circunstâncias. Nós não louvamos a Deus por nenhuma outra razão, senão por quem Ele é. Embora, olhando para as nossas circunstâncias, tendo foco nas nossas circunstâncias, como dos dias que nós estamos vivendo, não encontramos razão para louvarmos a Deus. Mas a razão para louvarmos a Deus não pode ser baseada nas circunstâncias da nossa vida, apenas. Nós temos circunstâncias que nos ajudam a ter gratidão, alegria, mas nós também temos circunstâncias de muitas tristezas, de muitas tribulações, que a vontade não é de sorrir, a vontade é de chorar. Então, como nós podemos ser impulsionados a uma vida de adoração a Deus, olhando para as nossas circunstâncias? E o salmista aqui nos chama a atenção para o Senhor, o nome do Senhor. É Ele que tem que ser adorado. E quando nós olhamos para o Senhor, quem Ele é, e também para os seus atos de justiça, nós, independente das circunstâncias, somos motivados a rendermos graças a Deus. Nós agradecemos a Deus por muitas razões, mas é verdade, muitas vezes nós não queremos agradecer a Deus. Tão aflitos, tão chateados e tão entristecidos que nós estamos. E o salmista nos chama a atenção para olharmos para quem Deus é e também para os seus atos de graça. É isso que nós vemos aqui, quando a partir do verso 4
até o verso 9, ele destaca as causas e as motivações por que nós devemos adorar a Deus, porque devemos ter uma atitude de louvor e de adoração a Deus. Primeiramente, ele vai destacar a glória do Senhor. Entre os versos 4 e o verso 5, ele diz: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Aí ele faz uma pergunta retórica: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Veja que o salmista apresenta como causa da nossa adoração e do nosso louvor, da nossa contínua gratidão na presença do Senhor, por causa da sua glória. Veja que ele destaca para nós no verso 4 a posição do Senhor. Ele é excelso, ou seja, ele é exaltado, extremamente elevado. O salmista destaca que Deus ocupa uma posição de perfeição e autoridade acima de tudo que há de mais belo e poderoso neste mundo e nos céus, em razão da sua glória. A gente assiste aqueles documentários que mostram a natureza, o reino animal, nós ficamos estarrecidos com tanta beleza que há no mundo. Mas o salmista nos mostra que não há nada neste mundo que possa ser comparado com a beleza da glória do Senhor. Ele está acima de todas as coisas, acima dos céus e acima da terra. E não é apenas uma questão de posição, mas é por causa da pessoa do Senhor, a sua glória. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória, repetindo esta excelsa posição de Deus, acima dos céus. Deus é completamente distinto, e ninguém pode ser comparado a Ele, por causa da perfeição do seu ser, por causa da sua natureza, por causa da sua santidade, por causa das suas virtudes que são exclusivas da sua pessoa, sua onipresença, sua onisciência, sua sabedoria que é inefável. Ninguém pode sondar, ninguém pode perscrutar a mente do Senhor, tão elevado é o Senhor. Então, primeira coisa que o salmista nos chama a atenção aqui, quanto à glória do Senhor, é a sua posição. Ele está acima de tudo e também de todos. Agora, nos versos 5 e 6, ele nos chama a atenção para a pessoa do Senhor. E esse destaque ele faz através de uma pergunta que é retórica. Ou seja, ela não exige resposta, por tão óbvia que essa resposta é, considerando o que é afirmado aqui no verso anterior. Deus, ele é extremamente elevado. Ele está numa posição de exaltação. E a pergunta que nós encontramos aqui no verso 5, já entrando também no verso 6, é uma pergunta que, olhando o texto, ela não há uma resposta após ser feita. A resposta está no verso anterior. Não há ninguém semelhante ao Senhor. A pergunta é: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Ora, se Ele está acima de tudo e de todos, se Ele está acima dos céus e acima da terra, não há ninguém acima dEle. E a resposta, portanto, parece ser óbvia. Deus, em seu ser, é extremamente elevado em todas as suas características. Agora, nos chama a atenção algo extremamente extraordinário aqui, quando entramos nos versos 6 até o verso 9. Extremamente interessante. O verso 6 até o verso 9 vai mostrar que Deus, sendo tão elevado, Ele se inclina para pessoas como eu e para pessoas como você. Olha o que diz o verso 6, dentro dessa pergunta, cuja resposta é óbvia: ninguém é semelhante ao Senhor, tão elevado é. Ele, verso 6, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. E no verso 7, como Deus ele age e lida com a realidade humana, com a realidade do céu. Diz o texto, o destaque está na experiência da terra, verso 7, Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Verso 8, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
Essa história aqui, ela nos faz lembrar a história, este texto nos faz lembrar a história de Mefibosete, aquele manco que estava escondido depois que Saul caiu e Davi mandou chamá-lo. Isso está registrado lá em 1 Samuel. Mandou chamá-lo. Era normal, quando um rei assumiu o trono, ir atrás de todos os possíveis sucessores e herdeiros do rei anterior para tirar-lhes a vida, a fim de garantir a perpetuação do seu trono, do seu reinado. E quando Mefibosete, a mando de Davi, foi encontrado, Davi foi informado por Ziba, e ele foi então ao encontro de Mefibosete, que era da casa de Saul. E Mefibosete, quando encontrado, ele caiu ao chão, no chão, ele diz: como eu posso ser considerado, eu que sou um cão morto? Porque o convite de Davi foi de resgatar Mefibosete, levá-lo para o palácio e cuidar dele como um filho. E Mefibosete foi colocado à mesa do rei Davi, filho do seu rei, do rei anterior, que se posicionou como inimigo. Mas Davi, graciosamente, colocou Mefibosete na mesa para comer juntamente com os demais, numa posição de honra e também de dignidade resgatada. Essa história está registrada na Bíblia para mostrar este caráter gracioso de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, que se importa com o desvalido, com o necessitado, assim como nós lemos aqui nessa passagem, verso 6 ao verso 7. Enquanto os versos anteriores revelam o caráter transcendente de Deus, nestes versos revela o caráter imanente de Deus. Ao mesmo tempo que Deus é completamente distinto e não há ninguém semelhante a Ele, tão exaltado que é, Deus, Ele é também imanente. Ele se relaciona com a sua criação, Ele interage com a sua criação, Ele se compadece da sua criação. Por isso Ele se inclina para ela, tanto no céu como também na terra. Mesmo estando acima de tudo e também de todos, completamente distante da realidade humana, diz o texto, Ele se inclina para a sua criação. Usando uma linguagem humana, o salmista aqui diz que Deus se inclina para aqueles que se aproximam de algo, como aqueles que se aproximam de algo que é tão pequeno que é preciso se aproximar para enxergar. Deus é tão grande, é como alguém que percebe uma coisinha e ele não consegue discernir no chão e ele tem que se aproximar, ou ele tem que usar uma lupa para distinguir exatamente o que é. Tão pequeno é aquele objeto perto de si. E aqui esta é a linguagem humana que o salmista está usando. Não é que Deus ele se curva, ele se rende, ele se inclina literalmente para a criação, porque ele é excelso. A ideia que o salmista nos dá é que Deus é tão grande e a criação é tão pequena, e por isso ele se aproxima da sua criação. Ele se aproxima da sua criação. Usando esta linguagem aqui, o salmista apresenta o foco na graça de Deus a favor de pessoas mais vulneráveis. E as pessoas mais vulneráveis aqui são, como diz o texto, o desvalido, são os necessitados. Versos 7 e verso 9 apresenta exatamente como essa graça de Deus se revela a favor destes. Ele exalta os humilhados. Ele ergue do pó o desvalido, ou seja, o fraco, o humilhado, aquele que está se sentindo desamparado, solitário, sozinho, vulnerável, e também do monturo, o necessitado. Monturo aqui seria talvez um monturo de cinzas, monturo de terra, monturo de lixo, para fazê-los ocupar as mesmas posições, os mesmos lugares das pessoas mais honradas. Deus ele tem uma atenção especial aos humildes, aqueles que desesperadamente, reconhecendo a sua condição, o buscam como sendo o último recurso, a última chance, a última oportunidade, a única solução diante das suas vidas. Estes desvalidos, estes necessitados, eles eram marginalizados e facilmente eram encontrados fora da cidade, nos lixões,
onde eles acendiam suas fogueiras para se aquecerem durante a noite e também para encontrar alimentos. Estes são os desvalidos, os necessitados, os abandonados, aqueles que estão se sentindo sozinhos e desamparados. Veja bem, a lei, especialmente em Levítico, previa o cuidado com os pobres. Por exemplo, em Levítico capítulo 19, versos 9 a 10, dizem que os ceifeiros eram obrigados a deixarem parte da ceifa nos campos, para que fosse colhida e suprisse a necessidade dos pobres e também dos estrangeiros, que eram as pessoas mais vulneráveis. Então a própria lei previa que quando o ceifeiro fosse fazer a sua colheita, ele deixasse parte no campo para suprir a necessidade destes. Leis como essa foram dadas para impedir que os pobres morressem de fome e fossem considerados com honra. Nestes versos aqui, do Salmo 113, verso 7 e verso 8, eles mostram exatamente esse testemunho de Deus, o testemunho de que Ele está atento aos pobres e de como Ele se interessa em restaurar a dignidade daqueles que são humilhados. E a história bíblica revela exatamente isto. Abraão se tornou pai de muitas nações. O pequeno Davi matou o gigante Golias. E mais tarde, aquele pequeno Davi, que Samuel teve que ser advertido, prevenido pelo Senhor, dizendo: olha, quando você o encontrar, não atentes para a sua aparência. Porque o homem vê a aparência, vê o exterior, mas Deus vê o coração. Por que Deus teve que prevenir Samuel quando fosse encontrar com Davi? Porque a aparência de Davi não apresentava nenhuma segurança para alguém assumir a nação de Israel. E Samuel poderia se sentir até escandalizado. Mas Deus usa os pequenos e os humildes, como usou Davi, para derrotar o gigante Golias e para se tornar rei da nação de Israel. Vamos nos lembrar aqui do caso de Gideão e seu pequeno exército de 300 soldados, que derrotaram os numerosos soldados dos midianitas. Apenas 300 homens. E com quais armas? À noite, diante dos acampamentos dos midianitas, sob a orientação do Senhor, na liderança de Gideão, eles quebraram as botijas, tocaram as trombetas e acenderam uma tocha. Isso foi suficiente para que os midianitas acordassem desesperados e começassem a matar uns aos outros, achando que quem estavam ali à noite, eram os seus inimigos. Os 300 de Gideão nem sequer tiveram que pegar em espadas e entrar num confronto físico com os midianitas. Deus mesmo agiu e livrou o povo daquela ameaça que estava presente naqueles dias. Gideão, o menor da sua casa, da menor tribo e com o menor exército, Deus usa os pequenos, Deus está atento aos humildes, para que ninguém, no final, se vanglorie de que os resultados das suas conquistas foram por causa dos seus esforços. É Deus quem age. E o texto revela exatamente essa graça de Deus que é dispensada a favor de todos, indistintamente, especialmente aqueles que são os mais vulneráveis. Deus exalta os miseráveis e os pobres a lugares de destaque e prosperidade. Nós lemos no verso 51 e 53 de Lucas o seguinte testemunho: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Esta foi parte da oração, do cântico de Maria. Derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Maria era uma mulher muito pobre, de uma terra muito humilde. Jesus nasceu no seu ventre, foi gerado no seu ventre pelo poder do Espírito Santo. E ela já tinha ciência de que aquele que estava no seu ventre era o Salvador do mundo, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E depois de toda uma jornada e de uma história de pobreza e de humilhação, sabendo que o rei estava para chegar, ela disse exatamente essas palavras: chegou o momento em que Deus vai derrubar o trono dos poderosos e exaltar os humildes. Deus, Ele tem os seus olhos inclinados ao clamor dos pobres e necessitados, dos humildes,
daqueles que se veem vulneráveis diante da política deste mundo, diante do sistema de vida deste mundo. Deus, Ele não encolheu a sua mão para abençoar aqueles que o buscam, inclusive aqueles que estão mais vulneráveis. Em Deuteronômio capítulo 15, verso 11, e em João capítulo 12, verso 8, nós lemos que os pobres, eles sempre existiram e sempre existirão. E é evidente que Deus não prometeu aqui fazer cessar a pobreza. Deus aqui nessa passagem não está prometendo fazer terminar a pobreza no mundo, mas oferecer a sua graça e misericórdia àqueles que o buscam. No Novo Testamento, essa verdade assume um significado espiritual, pois aqueles que confiam no Senhor recebem heranças nas regiões celestiais, como Paulo dá testemunho em Efésios capítulo 1, verso 3, como resultado da salvação na graça de Deus e pela graça de Deus. Nós recebemos herança, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, diz o apóstolo Paulo. Visto que o Senhor Jesus, sendo rico, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, verso 9, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. E da mesma maneira que Deus se inclina para graciosamente alcançar o pobre, o necessitado, Ele também se compadece da mulher estéril. É o que nós lemos no final, no verso 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Deus, Ele tem os seus olhos inclinados para as mulheres que não podem ter filhos também. A geração de filhos, um testemunho bíblico, sempre foi compreendida como uma bênção da parte de Deus, principalmente por causa daquilo que nós lemos no verso 28 do capítulo 1 de Gênesis. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Por isso os judeus em toda a sua história compreendiam que a fertilidade, que gerar filhos, que ter família, era uma grande bênção da parte de Deus. Contudo, com a ruptura do pecado, veio as consequências. As mulheres passaram a ter sofrimentos na gravidez, ao passo que o homem passou a ter sofrimento no cuidado da terra. Então, o pecado, ele alterou aquilo que Deus tinha proposto à criação. Fora do pecado, mas com o pecado, a mulher fértil passou a ser considerada abençoada, enquanto a estéril não. E por isso, as mulheres na história do povo de Israel eram desprezadas, descriminalizadas. Elas eram tratadas como sendo mulheres de pouco valor. E isso fez com que milhares de mulheres que não podiam, na história de Israel, gerarem filhos, se sentissem abandonadas, descuidadas, desmerecidas, desvalorizadas enquanto mulheres. Assim foram consideradas muitas mulheres na Bíblia, e a maioria delas testemunharam a graça de Deus a seu favor e tiveram condições revertidas. É o caso de Sara, é o caso da mulher e servas de Abimeleque, é o caso de Rebeca, de Raquel, a esposa de Manoá, mãe de Sansão, Mical, Ana, a mulher de Geazi e Isabel no Novo Testamento. Mulheres que não podiam ter filhos, mas que foram alvos da graça de Deus. E por causa da graça de Deus, elas se tornaram aquilo que nós lemos no verso 9, mãe de filhos, por causa da graça do Senhor, pura e simplesmente por causa da graça do Senhor. Ao dar a alegria de ser mãe, Deus concedeu uma posição de honra no lar e as protegeu do perigo de serem abandonadas por seus maridos que tinham interesse por herdeiros. Naquela época, o homem que não tinha herdeiros, ele tinha o risco de perder a memória, o seu nome ser esquecido, algo que para eles era muito caro. Eles viviam para serem lembrados. Então, se eles não tivessem herdeiros, eles seriam esquecidos. E também porque se não tivessem herdeiros, eles perderiam as suas posses, as suas propriedades. Outros assumiriam. Então eles tinham interesse
de se casarem com mulheres que podiam ter filhos, para que eles fossem lembrados e as suas propriedades fossem preservadas. Agora, quando os homens se casavam e percebiam, ou sabendo que as mulheres não podiam ter filhos, elas eram abandonadas. E aqui o texto claramente demonstra essa atenção do Senhor para as mães, para as mulheres. Deus não quer deixar as mães, as mulheres abandonadas. Além dos casos na história que literalmente Deus fez mulheres estéreis, mães de filhos, o ensino principal aqui é que o Senhor está atento ao sofrimento de tantas mulheres abandonadas, de tantas mulheres desvalorizadas, de tantas mulheres maltratadas com insultos dentro de casa, com ofensas. Deus está atento às mulheres que estão alheias às alegrias dentro de um contexto familiar. Deus está atento às mulheres. Deus não se esqueceu das mulheres. Deus não se esqueceu das mães, que abnegadas doam as suas vidas, se sacrificam, se privam de muitos privilégios na vida para proteger os seus filhos, inclusive homens omissos. Deus está atento às mulheres. Ele se compadece delas e está pronto para abençoá-las de um modo totalmente especial. O salmista apresenta quem é o Senhor, Ele é excelso, mas também apresenta como causa para o louvor, para a adoração, como a graça de Deus se revela a favor do pobre e do necessitado, e também daquelas mulheres que se sentem abandonadas. As mulheres sempre foram a parte mais frágil e vulnerável na história da humanidade. Não é apenas no contexto brasileiro, latino-americano, na história de toda a humanidade. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Pedro capítulo 3, verso 7, vemos ali o autor, o apóstolo Pedro, exortando os homens para que tratem as suas mulheres com dignidade. Por que que Pedro teve a necessidade de falar isso? Porque era recorrente o homem tratar a mulher de uma maneira indigna. E na graça de Deus, pelo testemunho bíblico, nós temos duas provas. Uma de que os homens que são mais fisicamente fortes, em geral emocionalmente mais resistentes, que devem cuidar das suas esposas, devem cuidar da mãe dos seus filhos com especial atenção. E em segundo, e não mais importante, como Deus revela a sua graça, a sua bondade através destes homens a favor das mulheres, que sempre foram vulneráveis na sociedade, mas que estão debaixo da atenção do Senhor. Eu quero concluir esta mensagem trazendo aqui 3 considerações. Primeiramente, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21º capítulo, nós lemos o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. O culto é o principal serviço da igreja a Deus. No culto, todos os crentes professam a sua fé, a sua admiração, entoam cânticos e se alegram, reconhecendo a sua distinta dignidade e também por gratidão pela salvação que Deus nos ofereceu através do seu Filho Jesus Cristo. É no culto público, especialmente com o povo congregado, que nós então oferecemos louvores ao nome do Senhor. Nunca deveríamos negligenciar tão grande oportunidade de culto, pois nenhuma outra razão temos para viver, senão a de louvarmos a Deus, pessoalmente e também congregados, por quem Ele é e por tudo que Ele fez, faz e ainda fará pela nossa salvação. Porque o Senhor Jesus está vindo, e quando o Senhor Jesus vier, a nossa salvação, ela será completa, porque seremos transformados e congregados com aqueles que já estão na presença do Senhor. Em segundo lugar, este texto nos ensina que ninguém que invoca o Senhor é desamparado. Ninguém. O Senhor é excelso, mas o Senhor está atento àqueles que o invocam. A pobreza do necessitado, a solidão,
da mulher abandonada por não gerar filhos, são descritas aqui com uma profundidade muito grande, mostrando a que ponto chegou o ser humano. De modo geral, todos nós éramos pobres e desamparados, mas Deus foi gracioso a ponto de decidir vir até nós para nos resgatar e nos garantir a vida eterna na sua presença. Também por isso, este texto nos dá uma nova compreensão sobre a vida comunitária, o trabalho, o socorro dos mais vulneráveis, em coerência com a nova realidade daqueles que creem. Porque o texto diz, em Atos capítulo 4, verso 34 ao verso 35, descrevendo a realidade de uma igreja cristã: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Essa nova realidade que o Senhor nos concedeu, como salvos, como pessoas crentes, nos ensina exatamente a necessidade que temos de olharmos e cuidarmos daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão padecendo necessidade. Em Efésios 4:8, nós lemos: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, e para que tenha com que acudir o necessitado. O pobre não deve ser mantido na pobreza, ele é estimulado a trabalhar. Enquanto isto, aqueles que têm posses, aqueles que têm mais condições, devem estar atentos aos mais necessitados e acudir-os nas suas necessidades, porque é assim que Deus revela a sua graça a favor de todos nós. Como crentes em Cristo, todos têm a oportunidade de redescobrir o significado da família, acolhendo, consolando uns aos outros, cuidando uns dos outros. Órfãos são acolhidos pela igreja por muitos pais, entre aspas, e irmãos, entre aspas. Eu tenho 4 irmãos do primeiro casamento do meu pai, 3 irmãos, melhor dizendo, do primeiro casamento do meu pai com a minha mãe. Eu sou o segundo filho. Eu tenho o meu irmão, que é o mais velho, eu, a minha irmã e o meu irmão caçula, que tem mais de 40 anos. Então, são os meus irmãos biológicos. Agora, eu chego, por exemplo, aqui e vejo quantos irmãos a mais o Senhor me deu. Porque a igreja é uma grande família, que Paulo chama de família de Deus. E mesmo se eu não tivesse irmãos, certamente eu me sentiria muito bem acolhido por tantos irmãos e irmãs que o Senhor me deu. Deus, na sua graça, providenciou um meio para que todos aqueles que se sentem desamparados na igreja sejam acolhidos, sejam amparados, assim como pais por jovens e mães que não puderam ter filhos serem cercados por inúmeras crianças. Inúmeras crianças. Na família de Deus, podemos desfrutar dessa exaltação. Estávamos em um estado de humilhação, esquecidos, mas agora todos nós fomos acolhidos por Deus dentro de uma comunidade. Isso tudo por causa da graça de Deus. Nós que antes estávamos humilhados pelo pecado e privados das alegrias espirituais, mas agora o pobre e necessitado, aquele que se sente desamparado, na casa de Deus, na família de Deus, pode ser acolhido, amado, estimulado, admoestado, edificado. Todos nós podemos desfrutar das alegrias que o Senhor mesmo nos concedeu pela salvação que foi nos ofertada por Jesus Cristo. Todos nós podemos cantar louvores à presença do Senhor. Todos nós podemos entoar hinos, cânticos de alegria na presença do Senhor, independente da nossa condição anterior no pecado, porque todos nós agora ocupamos a mesma posição diante da graça do Senhor. Ricos, pobres, não tem e não existe nenhuma distinção entre eles na presença do Senhor, porque o Senhor se compadeceu de todos. Em terceiro e último lugar, tudo isto nos leva a Jesus. O Deus que é excelso e cheio de glória, se inclinou para socorrer os fracos, os necessitados. Este salmo indica a profecia de que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus,
antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, vindo ao mundo, assumindo a condição humana, interagindo com a criação. Ele que estava num estado de completa e extrema exaltação, veio ao mundo e se relacionou com o perdido, com o humilhado, experimentando a pobreza, a humilhação e a morte no lugar de pecadores como eu e como você. Na cruz, Jesus foi exposto como vexame ao mundo, a ponto de os homens virarem o rosto por tão desprezível condição que ele se encontrava naquela condição. Na cruz, o corpo de Jesus se encontrava ferido, pendurado, naquele estado de maldição, sob os céus escurecidos, no momento que o sol estaria brilhando no seu ponto mais forte. Deus então ali, pelo seu Filho, estendeu a sua mão para nos resgatar à mesa da alegria, da dignidade e da fartura da sua presença, para desfrutarmos de toda sorte de bênçãos espirituais que Ele nos reservou à sua presença. Portanto, todos nós deveríamos e devemos erguer a nossa voz todos os dias para louvá-lo, declarando as mesmas palavras do salmista no verso 2 e no verso 3. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Oremos.